Tem 4 grandes métodos, grandes vias dentro de todas as religiões e caminhos e místicas. Tem 4 grandes maneiras de você se iluminar. Elas são Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. A rigor, assim, muito resumidamente, o que é isso? Karma Yoga é o yoga da ação. Por exemplo, quando você ouve o espírita falando que fora da caridade não há salvação, e você fazer serviço no bem, você tentar ser uma pessoa mais coerente, mais ética, mais correta, isso é Karma Yoga. É fazer algo pelo bem dos outros. Que é o karma mesmo. Karma é a ação, então é o yoga da ação. Entendi. Yoga é uma palavra sânscrita que, até onde a gente sabe, vem de uma raiz chamada yurd, que é unir, que é união. Então seria a união perfeita do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o todo, né? Então, também pode ser... Yurd também vem da mesma raiz do antolho do cavalo, né? Daquilo que... Então é algo que para você ter autoconhecimento e autodomínio mesmo. Uma rédea. É. É o antolho, né? Aquele negócio que depois você prende a rédea naquilo. Mas então, yoga é mecanismo para se autoconhecer, para se autoencontrar, para se unir. Então, Karma Yoga é a ação é a ação correta, é a ação que me libera das ações. Então, uma forma de praticar Karma Yoga, por exemplo, é fazer com que cada ação boa e ruim que eu faço, numa postura psicológica, eu renda aos pés de Deus. Como se cada coisa que eu falo, penso e faço, eu lembro como se fosse uma oferenda pro divino, vai. Muito resumidamente, gente. Então, assim, eu tô simplificando demais. Jnana Yoga seria o caminho do estudo. Nossa, então dá para se iluminar estudando. Sim. Estudando os textos, estudando os shastras, é o que a gente chama de Swadhyaya, que é o estudo adequado, que é tanto o estudo de si mesmo, mas é também o estudo dos textos, é o estudo da vida dos mestres, dos caminhos de pensamentos que eles construíram e de lógica para se entender. Bhakti Yoga é o caminho da devoção, da oração, do amor por Deus, do amor devocional, de fazer essa relação com Deus como seu amigo, como seu mestre, como sua esposa, esposo, amante, filho. Os manuais de Bhakti são amplos assim, dá pra você ter qualquer relação com Deus possível. Os Hare Krishna, por exemplo, são Bhakti Yoga, fica cantando os nomes de Deus até ter essa experiência. Existe Raja Yoga, que é o caminho da meditação, é o caminho do silenciado, olhar para dentro e fazer aquilo que Patanjali, que é o grande codificador de um dos grandes textos do yoga, que é o Yoga Sutra, vai definir assim, né? Ele diz que ele abre assim: Yogas chitta vritti nirodha tadadrashtu swarupe vasthana. Isso significa assim: yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Ou yoga é a supressão dos movimentos da consciência. Ou é a contenção dos movimentos da mente. Em várias traduções possíveis, porque é uma língua antiga, né? Então, é o acalmar dessa tempestade interna. Feito isso, tadadrashtu swarupe vasthana. Quando você faz isso, aquele que testemunha a consciência pura reconhece-se na sua própria natureza. Então, você só é capaz de se ver. Pensa assim, yoga é um sistema como se você quisesse ver o seu reflexo num lago, mas esse lago tá cheio de sujeira e tá agitado. É você acalmar as sujeiras desse lago e acalmar essa água e você conseguir se ver ali. Uma água cristalina. Quer um exemplo na Bíblia sobre yoga? Jesus queria atravessar o mar da Galileia com os discípulos, aí fala pra eles, vamos lá, tal, não sei o quê. Eles entram no barquinho e boa parte deles era pescador, então sabiam o que fazer, né? Depois me falaram assim, essa história é furada, porque o mar da Galileia é uma lagoa, não era possível isso acontecer. Como toda história dentro de um texto sagrado, nenhuma história é para ser lida literalmente. Ela fala sobre nós, sobre a nossa alma. Se você lê um texto espiritual literalmente, você matou o texto. Ele tem que falar com você agora. Porque, pensa, a Bíblia aconteceu... A história de Jesus, que são as mais recentes, há 2000 anos, cara. Nós estávamos na idade dos metais. Tipo, o mundo tinha 1/10 da população que a gente tem hoje. As pessoas não tinham nada do que a gente tem hoje como modus vivendi. Então, não é sobre a literalidade, mas sobre o que aquilo transmite para nós, né? Então, Jesus queria atravessar o mar da Galileia e dormiu no barco. E os discípulos estavam lá, vivendo, né, atravessando o mar. De repente veio uma tempestade que se abateu sobre eles. E aqueles caras que eram tão experimentados no mar e sabiam tão bem como se governar quando estava tudo calmo, ficaram desesperados. Os caras não sabiam se eles abriam a vela, recolhiam a vela, usa o remo, não usa o remo, volta pra margem que a gente começou ou vai pra frente. E em algum momento um deles viu Jesus dormindo ali no cantinho e disse, mestre, né, Rebbe, nos salve. Jesus olha pra tempestade e diz, acalma-te. Cala-te. Isso é yoga. Ou seja, o barquinho e os discípulos somos nós, atravessando o mar da nossa vida, e cada um dos discípulos é cada uma das nossas faculdades
de consciência. Nossas memórias, nossos sonhos, nosso raciocínio, nossa inteligência. E tudo que a gente tem aqui, nesse aparato sutil, de alguma maneira serve muito bem quando tá tudo bem. Eu sei me governar muito bem quando tá tudo funcionando. Mas quando as tempestades que a gente mesmo cria vêm sobre nós, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente fica agitado, com medo. E desesperado. Só que se você olhar para dentro do barco, a consciência pura, o Atman, o eu real, tá ali dormindo. O seu Cristo interno, por assim dizer. Ele tá em paz. Sempre. Ele é intocado pela perturbação. Então, se você busca recurso, diz, mestre me salva, ele olha para essa tempestade que você mesmo cria e diz, acalma-te, cala-te. E aí a tempestade para. E isso é yoga, a rigor. Então, você tem o yoga da meditação, o yoga da devoção, o yoga do estudo e yoga da ação. Isso genericamente. Mas você tem muitas outras modalidades. Então você tem os movimentos tântricos que vão trabalhar com mantras, né? O tantra é, por excelência, a mantra marga, que a gente chama, o caminho dos mantras. O uso da filosofia estética e da linguagem para se unificar o divino sob infinitas formas. Diferente do que construíram sobre o tantra sexual e a a gente pode depois falar disso a fundo, mas assim, nada do que se fala de tantra, terapia tântrica, massagem tântrica, isso não tem nada de tantra. Nada. O original, né? Não. E o Tantra é, sem dúvida, uma das filosofias espirituais mais complexas e mais completas que eu já vi na minha vida. Assim, uma das coisas mais avançadas que o pensamento humano já produziu e foi reduzido à massagem erótica. É muito triste, mas... Mas assim, você me perguntou dos chakras, né? Então, tem tudo a ver com o Tantra, né? Porque... as várias modalidades de yoga, usando ou não de imagens, de visualizações, de deuses ou não, são mecanismos e tecnologias para você olhar para dentro, resolver essa tempestade interna e se conhecer. E uma das formas de fazer isso, desses mecanismos, é usando dessas imagens. A nossa mente... Você tem... Vamos generalizar de novo. Você tem 2 grandes grupos de yogas, das várias técnicas meditativas. As que te enchem de coisas e as que te esvaziam de coisas. Então, por exemplo, na época do Patanjali, lá atrás, na época do Buda, as práticas originais do budismo e do yoga eram práticas de rigor e austeridade. Então, assim, era prática de se esvaziar de tudo, de parar de pensar, de olhar para dentro, de se aquietar, de viver. Assim, olha para uma parede preta e é isso. O outro modelo, e os mestres são sagazes a ponto de entender assim, até... Eles são sagazes para entender assim... Até ensinamento espiritual tem prazo de validade. Então, de tempos em tempos, a gente vai precisar modificar o jeito das pessoas fazerem o ensinamento para dar conta. Então, eles entendem isso. O Tantra, por exemplo, é o que vai vir depois. É uma forma tardia de praticar o caminho do yoga e que entendia assim, a mente humana, já naquela época, 1000 e poucos anos atrás, é muito agitada. Vamos, então, ocupar esses pensamentos com tudo que há de sagrado. Essa mente calendoscópica precisa se ocupar dos nomes de Deus, das formas do divino. E aí eles vão começar esse trabalho de olhar para dentro de forma sutil e muito sofisticada. E vários mecanismos de instalação da visualização dessas energias sutis, ou seja, de colocar em trabalho as energias do universo dentro de mim, vão começar a ser escritos e desenvolvidos. Uma das coisas fascinantes da Índia, gente, é que ninguém que eu conheço, nenhuma cultura que eu conheço produziu material escrito, fundamentado e estruturado em lógica tão vasto quanto a Índia. Eu não acho que a Índia tem o monopólio da espiritualidade do mundo, nem, nossa, você acha que só a Índia presta? Não é nada disso. Senão não falaria de sufis e de Jesus e tal. Eu acho que todos os caminhos têm sua grandeza e sua validade. Mas a Índia produziu conhecimento rigoroso, documentado, estruturado sobre essa autoinvestigação, esse autoconhecimento. O que muda tudo. Né? Não é mais, vamos fazer autoconhecimento, que é essa coisa meio autoajuda, de, quais são seus desejos? Gratilux, né? A coisa esquizotérica gratiluz, ou gratiloser. Que é tipo, tá bem, o que você chama? Eu tava vendo esses dias, como eu faço pra despertar meu poder interno? Tá. Primeiro a gente precisa descobrir o que você chama de poder e o que você chama de interno. As pessoas falam palavras sem saber o que elas significam. E no caso das tradições espirituais, primeiro você vai aprender a fazer silêncio e depois você vai saber o que cada palavra quer dizer. Então, nesse contexto que começa o Tantra, mais ou menos 700, 800 depois de Cristo, é que o conhecimento dos chakras aparece como um mecanismo do yoga. O que são os chakras? São alguns desses diagramas, dessas rodas de energia, desses yantras que a gente chama, né? Yantra
são aquelas imagens mandálicas que são feitas para a gente usar a nossa concentração, a nossa atenção e a nossa intenção para trabalhar com coisas sutis. Os chakras, então, são uma forma de yoga. Os mecanismos de meditação nos chakras são uma forma muito sofisticada de yoga de instalar as energias sutis dos elementos da natureza, fogo, terra, água, ar, espaço e consciência, dentro do corpo e saber onde localizar essas energias e trabalhar os ritmos da nossa psique. Então, as meditações sérias com os chakras começam a partir de textos como Malini Vijayotara Tantra e outros como... Por exemplo, o Vijnana Bhairava Tantra, outros textos tântricos que são fundantes desse ato de olhar para dentro e usar de diferentes mecanismos meditativos para poder perceber essas energias sutis e meio que separar, meio que dissecar a nossa mente, tipo, as instâncias emocionais, as instâncias afetivas, as instâncias da força de vontade, das minhas repulsas, dos meus apegos, e colocar isso junto com esses elementos da natureza, junto com os sons dos mantras, junto com cores. Então, eu fazer esse combinado para dar forma porque é sem forma. Por exemplo, tá bem, a gente sabe que é tristeza, mas você já prestou atenção em onde é que ela se localiza? Como é que ela aparece? Então, essa ideia dos antigos e que a gente subestima achando que é primitiva, de ver as coisas como analógicas, na verdade é profundamente avançada, né? Tipo, qual é a cor da sua tristeza? Qual é a forma da sua tristeza? Qual é o gosto dessa tristeza? É um jeito de localizar isso, de dar nome, de dar concretude. Porque como é que eu vou trabalhar com uma coisa tão sutil quanto alegria, quanto tristeza, quanto saudade? É muito abstrato, né? E então é um jeito de você trazer para o corpo. Os yogis entendiam uma coisa que a gente, na tradição cristã e no Ocidente, foi apartando e foi esquecendo. Que assim, como o cristianismo condena o corpo, né? O corpo é fruto do pecado e tal. Então você acha que esse corpo é um problema. E na verdade esse corpo é o que você é nesse momento. Então mesmo os yogis dizendo assim, você não é esse corpo, você não é essa mente, eles todos vão dizer... Cuida bem desse corpo, cuida bem dessa mente. Ele é o veículo onde você está agora. Então entenda do que você é feito. Tá bem, a supraconsciência não é isso aqui. Mas nesse momento, essa grande consciência que se manifesta nessa sala, como a sala, como todo mundo que está assistindo, e como nós quatro, nesse momento nós somos isso aqui. Então como é que eu cuido disso aqui e percebo a integração entre o que está dentro e o que está fora? E noto que, no fundo... Todas essas coisas são o sagrado se manifestando em todas as direções, né? Do que está dentro, o que está fora e tal. E sobre os chakras, comumente falam que tem o alinhamento dos chakras, né? Até você tá dando risada, porque justamente a gente já ouviu você falar que não é bem assim, né? E que tem os chakras, eles normalmente estão ligados a órgãos, né? Então tem o coronário e por aí vai. Se você pudesse explicar, desmistificar isso, tá. E por que o pessoal... Eu fiz um curso, na verdade, que é o curso mais completo em língua portuguesa sobre os chakras e sobre a meditação nos chakras. Foi a primeira coisa que eu aprendi com o meu mestre, né? E que me tirou das minhas crises e tal. Não é a Kriya Yoga, mas é o que a gente chama de Tattva Shuddhi, que é a purificação dos corpos internos e tal. Então lá... Os alunos, eu acho que até a gente tem o link, né, na tela. Esse curso vai ensinar você a, de fato, penetrar os segredos da sua consciência através das meditações nos chakras de forma segura e não iniciática. Mas falando da parte teórica, em primeiro lugar, os chakras não são realidades físicas. Você não vai abrir a coluna de ninguém e ver lá uma bolinha de luz girando. Não é assim. Em segundo lugar... esse sistema de chakras que se consagrou para nós, com 7 chakras, e que na verdade eram 6, né? O texto que ficou mais famoso, que é o Satchakra Nirupana, os 6 chakras, o caminho dos 6 chakras, né? O 7º chakra não faz parte desse rolê, o famoso coronário, que na verdade é Sahasrara, né? Esse sistema de 6 chakras é um dentre vários. Então você tem... Tem até 9, né? Tem 9 e nesse sistema, no curso eu ensino com 9 chakras, tem sistemas com 12, tem sistemas de chakras com 5 e tem sistemas com 3. E o que quer dizer? Então isso é tudo imaginação, não existe chakra? Na prática o chakra não existe fisicamente, o chakra precisa ser instalado. Ele é uma realidade imaginal. É diferente de... Até uma pessoa falou assim pra mim, você fica... pormenorizando esses termos, não faz a menor diferença. Cara, se você não sabe a diferença da linguagem, das palavras que a gente usa, então quando eu te pedi para me trazer água de coco, Deus me livre se você não souber a diferença da nuance entre coco e cocô, né?
É bem parecido. Você chupa a manga, a pessoa tá comendo a blusa da camiseta. Então, os chakras são uma realidade imaginal. Não é que eles são uma realidade imaginária, no sentido de ser uma fantasia que não existe. Eles são uma realidade psíquica que eu vou construir. Uma realidade espiritual que eu vou instalar. Ora, tudo no plano sutil, chama de plano espiritual, e aí, assim, o kardecista que realmente estudar Kardec vai concordar comigo, não há a geografia no mundo espiritual. Isso está lá no Kardec, não há lugar circunscrito. Então tudo é realidade psíquica, é produzido através do pensamento. Então essa ideia, por exemplo, do Chico Xavier, de cidades espirituais, isso é uma coisa que veio bem depois. Todo o povo do caminho, os místicos, yogis, sufis, derviches, vão entender que, para além da realidade física, as coisas são plásticas. Então, uma realidade imaginal é esse lugar de dar concretude para isso que é sutil, tipo as nossas emoções. Então, os chakras são diagramas pelos quais eu vou saber segmentar a minha psique e trabalhar as minhas energias sutis. De fato, existe fogo, terra, água e ar e espaço no meu corpo. A terra é a solidez do meu corpo que eu sinto. A água é todos esses líquidos que fluem pelo meu corpo. O fogo é a minha capacidade de digestão e minha força de vontade e a minha visão. Meus olhos que iluminam o mundo, que refletem a luz do mundo. Isso é fogo, né? Simbolicamente. O ar que eu respiro e o espaço, o som que eu percebo. Então, são realidades concretas. Mas eles estão instalados na nossa coluna. Eles tinham essa sofisticação de entender que, bom, aqui reside a mente. Diferente da maior parte dos caminhos que vão dizer, né, que a mente está no coração. Aristóteles mesmo diz, né, que o coração é o centro da mente e que o cérebro era tipo uma ventoinha do coração. Uma espécie de resfriador do coração. Mas os yogis não, eles entendem, olha, isso aqui é a sede, a morada da consciência, e pela coluna há um feixe de nervos que se espalha pelo corpo. Então há uma concomitância dos yogis e dos grandes médicos da Índia em entender que o que está no micro está no macro, o que está dentro está fora. Ora, então eles entendiam que do lado fisiológico tinha esse rolê, por exemplo, se eu te dar um beliscão, alguma coisa vai disparar e vai contar pro teu cérebro e vai fazer você entender que você teve um beliscão. Isso eles vão chamar de prana também, a energia sutil que flui, que eles vão chamar de Vyana Vayu, que é a energia da circulação. Sem entender de neurologia, sem entender de enervação, de terminações nervosas, eles entendiam que tinham esses microchakras, esses... oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome. Mármaras, esses pequenos pontos de energia que ligavam o cérebro ao resto do corpo. Beleza, isso é uma explicação simbólica para alguém que não fazia taxidermia, não fazia autópsia, e não tinha mecanismo que a gente tem hoje para descrever um negócio que está curado com a ciência, beleza. Mas também existe uma outra forma de comunicação sutil, de entender, por exemplo, que energias são essas que digerem a comida, que fazem a água do meu corpo fluir e tal. E aí eles localizaram uma das tradições, a tradição da Malini Vidyauttara Tantra. Tô falando uns nomes doidos, mas é para quem entende, né? A tradição de Kubdika, para quem quiser pesquisar, foi como começou esse sistema de 6 chakras. Então você tem outras formas, mas esses caras, olhando para dentro, identificavam essas energias e localizaram elas. Sei lá, a energia da terra, na base da coluna. Por quê? Porque a base da coluna, analogicamente falando, tá ali ligada com os intestinos, por exemplo. Então quando a gente tem medo, a gente esvazia os intestinos. Ou a bexiga. Então o lado da sobrevivência, da terra, daquilo que é mais instintivo em nós. Aí você instala ali, você aprende a ver o chakra. Tem lá a energia da terra, tem lá essa fluidez, mas ver o chakra é uma instalação, uma iniciação. Você começa a programar a sua mente, a aquietar os ânimos para pulsar essa atenção ali e ver essa energia para trabalhar com essa energia da sobrevivência, essa energia da terra, essa força desse mantra, essa vibração específica. Aí, sei lá, a mesma coisa para a água, um pouquinho mais para cima, o chakra da criação, os órgãos genitais, aquilo que gera a vida, no estômago, onde a gente digere os alimentos. Então, toda a região da barriga, na coluna, o centro do peito, que é o centro dos afetos, é o centro da consciência individual, né? Quando a gente fala de nós, para onde a gente aponta? Quando você quer se referir a você fala eu. O peito, assim, então, o centro de onde a gente sente as emoções. Então, eles estavam muito atentos a essas coisas que a gente faz à revelia, assim. Então, os chakras eles são ligados a energias que estão ali em nós, mas os chakras em si, eles são instalados.
até o sexto, que é a Agnya Chakra, né? E aí o sétimo, que seria o Brahmarandra, né? O lótus de 1000 pétalas, Sahasrara, liga você com o infinito. Mas isso tudo você aprende a ver, como em outras tradições. Lá no yoga tibetano são 5 chakras, em outras tradições também tântricas são 5 chakras. Muito bacana. É por isso que durante a meditação é importante ficar com a coluna ereta? Tem alguma coisa a ver com isso? E por que é importante? Nas tradições das quais eu faço parte, né? Inclusive a Kriya Yoga, a coluna é... Vou colocar a analogia que na Kriya Yoga a gente faz, né? O seu corpo é o templo, a sua coluna é o santuário, e o ponto entre as sobrancelhas na Kriya Yoga é o altar sacrificial, onde você sacrifica o ego para que o divino apareça. Então,